Te muda um pouquinho de assunto agora, Débora. Vamos para as questões da geopolítica internacional. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que não será pressionado a fechar um acordo com o Irã e indicou que não se importa em encerrar o conflito antes das eleições de meio de mandato, que vão renovar parte do Congresso americano no mês de novembro. Nós vamos trazer a professora Priscila Caneparo, que tem pós-doutorado em Direito Internacional, sempre nos ajuda aqui com sua informação, com seu conhecimento. Professora, sempre um prazer recebê-la aqui na tela da CNN. No atual momento, quais são os obstáculos para este acordo sair? A gente até fez uma pilhéria aqui, né, de que quando Donald Trump falou o acordo está próximo, houve avanços, a gente parece que tem ouvido este filme, né, esse tipo de declaração com uma sequência de vezes. Mas quais são realmente, o que se pôde avançar e quais são ainda os obstáculos que impedem o anúncio em definitivo de um acordo? Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, os entraves para se chegar primeiro em uma negociação e depois em um acordo são basicamente todas as cartas colocadas na mesa em relação à postura iraniana. Por que eu digo isso? Porque o Irã apresentou, né, um framework, um projeto, por assim dizer, para a finalização de guerra, que prevê 3 pontos principais. O primeiro ponto prevê justamente um alívio das sanções e do bloqueio de recursos de ativos iranianos que estão bloqueados por sanções econômicas, que seria na casa de 24 bilhões de dólares. Segundo ponto seria justamente o controle e a vigilância do Estreito de Hormuz, com uma pequena parcela concedida, que já é, né, de fato, determinada para o Omã. E o terceiro ponto em relação ao programa nuclear iraniano. O que acontece? O Irã, ele fala que ele tem direito justamente a desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos, ele concorda em bloquear o seu programa nuclear pelo prazo máximo de 5 anos, mas, em contrapartida, os Estados Unidos querem justamente que se encerre esse programa nuclear, inclusive para fins pacíficos. Só que a gente tem que entender que, de fato, agora o Trump ele se encontra em uma encruzilhada. Por quê? Porque ele vê que não vai conseguir chegar naqueles termos que outrora era um objetivo central, que era justamente fazer a deposição do regime. O regime ele é muito capilarizado dentro do contexto iraniano, territorialmente e socialmente falando. Não é com a morte do líder supremo que ele iria conseguir a questão da alteração do regime, de uma posição mais favorável aos Estados Unidos. A gente precisa pensar que o Irã não é a Venezuela, o Irã é uma nação milenar que se faz a partir justamente de um regime muito capilarizado, muito bem estruturado dentro do seu território. Segundo ponto, o Trump também não vai conseguir acabar com o programa nuclear iraniano. A gente precisa pensar que o Irã, de fato, possui direito de desenvolver um programa nuclear para fins pacíficos. O Irã ele é parte integrante do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que inclusive pontua que o direito de um Estado ter capacidade nuclear para fins energéticos é um direito humano, é o direito ao desenvolvimento. E o terceiro ponto em relação ao Estreito de Hormuz, né, que a gente sabe que na prática e também na teoria, o Estreito de Hormuz possui, né, por assim dizer, uma soberania iraniana dentro das mais diversos pontos, muito mais do que a soberania de Omã, fazendo esse controle. Então, o que o Trump está querendo é justamente buscar algo que fale que ele conseguiu alguma coisa em relação a essa incursão militar dentro do território iraniano, às margens do território iraniano, para justificar todo esse gasto. E se a gente for observar, Yuri, como muito bem você pontuou, esse vai e volta do Trump parece também que é para agradar o cenário econômico dos Estados Unidos. Porque vem chegando o final de semana, ele fala justamente que está o acordo quase saindo. Só que ao longo da semana ele vai dando, né, alguns pontos e algumas indicações que de fato não tem acordo nenhum. O que eu observo nesse momento é justamente o Trump tentando dar uma saída honrosa para os Estados Unidos, daquela regionalidade, para justificar todo esse gasto que ele teve nessa incursão, que vai completar daqui a pouco 100 dias no território iraniano, mas que de fato ele não sabe muito bem como sair, porque ele não consegue firmar um acordo com o Irã melhor do que aquele que o Barack Obama teria firmado, né, tinha firmado de fato em 2015 e o próprio Trump saiu em 2018.
Boa tarde, professora. Débora falando contigo. E, olha, em novembro vai acontecer as eleições de meio de mandato, né? É uma eleição muito importante para Donald Trump. Você acha que isso pode pressioná-lo a fechar um acordo com o Irã, mesmo que não seja aquele acordo dos sonhos dos Estados Unidos? Débora, com certeza esse impacto, né, ainda que da previsibilidade em relação às midterms nos Estados Unidos, as eleições de meio do mandato, vai pressionar o Donald Trump para dar alguma saída honrosa para essa guerra. Eu não acredito que vá pressioná-lo a firmar um tratado, porque a gente sabe muito bem que, para além da questão da deposição do regime, para além das questões geoestratégicas dos Estados Unidos no Oriente Médio, existe um fator aí de ego do Donald Trump, que ele quer firmar, ele quer cunhar seu nome na história a partir de uma conquista no cenário político externo norte-americano que ninguém jamais outrora conseguiu. Então, qual que é o ponto aqui em relação ao Irã? Nenhum outro presidente fez uma incursão dentro do Irã, porque sabiam desses riscos, obviamente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele quer conseguir um acordo melhor que o Donald, que era, enfim, do Barack Obama lá de 2015. Então, eu acho muito difícil que o Donald Trump venha se curvar sem conseguir cunhar seu nome na história a partir dessa perspectiva do que está acontecendo no Oriente Médio. E aí eu puxo mais um gancho, Débora, que é importante a gente falar. O Trump, nesses últimos dias, ele fez um tweet na sua rede social falando que os estados do Golfo Pérsico, os estados do Oriente Médio, eles estavam obrigados a ingressarem nos Acordos de Abraão, que é justamente o reconhecimento do Estado israelense e as relações, estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. A gente sabe que esses Acordos de Abraão foram firmados anteriormente no mandato do Trump, na era Trump 1, mas que de fato agora não tem nem clima por conta do que aconteceu na faixa de Gaza, para que aqueles estados que fizeram parte desses Acordos de Abraão vejam seu cumprimento. Foram congelados esses acordos. Então, o que o Trump está fazendo é desviar a atenção justamente para falar: olha, eu não consegui depor o regime iraniano, mas em contrapartida eu consegui o reconhecimento do Estado de Israel pelas nações do Golfo Arábico, pelas nações, né, do Golfo Pérsico, que compõem aquela regionalidade do Oriente Médio. É importante destacar 2 pontos. Primeiro ponto: os Estados Unidos não pode mandar um Estado ingressar em um tratado, né? Isso é impossível. E o segundo ponto, acho muito difícil, mais difícil do que conseguir um acordo com o Irã, que os países do Golfo Pérsico, nesse momento, ingressem nesses acordos de Abraão. Excelente. Nós conversamos com a professora Priscila Caneparo, sabe, né, professora? É sempre um prazer tê-la aqui conosco na CNN. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contar com vocês. Obrigado, professora Priscila Caneparo.